Olá, amigos do canal Chão Masa, como é que vocês estão? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa, aquela especial em que estamos fazendo a dossiê super interessante sobre energia nuclear. Nós que estamos analisando os grandes acidentes nucleares da história, exatamente o acidente que nós estamos analisando é o acidente de Chernobyl, considerado o pior de todos, segundo a nossa fonte e o André Bernardo. Pelo menos 100 mil vítimas, 100 mil pessoas morreram em decorrência do acidente de Chernobyl. Da usina foi mandado direto para um hospital em Moscou, onde morreu 14 dias depois. Nós que estávamos contando a história da família do bombeiro Vassily Ignatenko, de 25 anos, e sua esposa Lyudmila, de 23 anos. Segundo os dados oficiais do governo, Vassily Ignatenko é um dos 31 mortos no acidente nuclear de Chernobyl. Dá para acreditar uma coisa dessa? Para o governo, oficialmente morreram só 31 pessoas, entre eles os operadores que estavam no reator 4 e os bombeiros que foram socorrer. Mas é uma mentira que não dá para acreditar, né, gente? Segundo estimativas extraoficiais, o número de mortos varia de 4 mil, segundo a Organização das Nações Unidas, a 100 mil para o Greenpeace. Na verdade, gente, nós estamos mais para concordar com o Greenpeace do que com a ONU. Afinal de contas, como eu já disse, o governo da Ucrânia, só da Ucrânia, e foram afetados os russos e os bielorrussos. Só da Ucrânia paga pensão para quase 40 mil famílias em decorrência do número de mortos. Como é que um governo não tem vergonha na cara e fala que só morreram 31? Essa história, gente, eu ouvi aqui para Goiânia, no Brasil. Diz que morreu ali 2 pessoas. É a coragem. Porém, existem estatísticas que falam que morreu 6 mil pessoas. E aí, meus amigos, em que números que nós ficaremos para o caso de Goiânia? A própria Svetlana perdeu uma irmã médica e a mãe professora após a tragédia. Quer dizer, a moça, a esposa do Vassily Ignatenko, a Svetlana Lyudmila, perdeu a mãe e uma irmã, né? Agora veja só, o governo admite que só os operadores e os bombeiros morreram. A moça, a Svetlana, perdeu o marido, que é bombeiro, perdeu a mãe e perdeu uma irmã. A irmã era médica, a mãe era professora. Como é que pode uma mentira desse tamanho? Quando é que os governos vão criar vergonha na cara e falar a verdade? Desconfia, mas isso, gente, é muito importante para que a gente possa pensar sobre as subnotificações do coronavírus. O quanto os governos mentem para a população e não falam a real situação, nem as causas, o que é pior. Desconfia que as duas foram vítimas do acidente, mas a inspiração para escrever o livro surgiu mesmo em 1988, quando recebeu um telefonema de Eduard Borisovich Korotkov. Do outro lado da linha, um dos pilotos de helicóptero que sobrevoaram a usina jogando uma mistura de boro, areia e chumbo sobre o reator em chamas, pediu a ela que fosse vê-lo depressa. Aliás, estes heróis que foram conter o bruto da radiação antes do sarcófago, jogando essa mistura de boro, areia e chumbo para diminuir o despejo da radioatividade para o meio ambiente, todos, sem exceção, faleceram. Como os mineiros que abriram uma sapata rapidamente embaixo da usina para que ela não contaminasse o lençol freático e fizesse explodir o solo. Também não sobrou
um para contar a história. Aqui nós falamos a verdade, não temos rabo preso, dependência de safado nenhum, então temos que falar a verdade. E a população precisa saber a verdade. Como eu disse a vocês, por muitos anos, eu falei para os meus alunos que o problema era um operador fundamental que dormiu, porque esta era uma das versões. Ninguém sabia realmente o que tinha acontecido em Chernobyl, a não ser nos últimos anos. Tenho pouco tempo de vida e gostaria de contar o que sei, adiantou o piloto do helicóptero. Alguns de seus colegas já tinham morrido, outros tirado a vida. Os pilotos ficaram conhecidos como Falcões de Chernobyl. Não fossem eles, a tragédia teria sido muito maior. Pois é claro, né, gente? Arriscando a vida, aliás, pagando com a vida, eles contiveram o máximo que puderam o bruto da radiação. Acidentes anteriores. Mas afinal, o que aconteceu em Chernobyl? Como um simples teste de rotina desencadeou a maior tragédia nuclear da história. Gente, assim como quase tudo na União Soviética, as coisas eram feitas teoricamente da melhor maneira possível. Na prática, faltava dinheiro e produtos de qualidade para fazer. É isto que resultou no acidente. Uma má construção do projeto, utilizando remendos numa tecnologia que não admite esse tipo de improviso. O reator 4 da usina foi desligado na madrugada de 26 de abril de 1986 para que os técnicos pudessem avaliar por quanto tempo as turbinas continuavam girando em caso de corte de energia elétrica. O mesmo teste havia sido realizado no ano anterior e os resultados tinham sido insatisfatórios. Novos componentes haviam sido instalados e precisavam ser submetidos ao novo teste. E aí que está o problema. Esses novos componentes, eles não eram feitos de materiais de boa qualidade. Acontece que os operadores cometeram erros graves. Desativaram o mecanismo de desligamento automático do reator e desativaram metade das 8 bombas de refrigeração. Onde se viu uma coisa desta? Porém, gente, estes erros, eles são muito claros que eles são atribuídos ao chefe dos operadores. Ao perceber o problema, tentaram conter o dano lançando gás xenônio para dentro do reator. Não funcionou. Inseriram então hastes com boro. O boro, ele faz resfriar o reator. Ele é considerado um controlador, um moderador da reação nuclear, porque ele desacelera os nêutrons. Acontece que a temperatura já estava tão alta, a radiação tão alta, que nem o xenônio, nem o boro conseguiram retardar a explosão do reator. Tampouco adiantou. As reações atômicas dentro do reator saíram de controle e parte da água do sistema evaporou subitamente devido à altíssima temperatura, gerando uma pressão que soltou a placa de cobertura do reator, que pesava mais de 1.000 toneladas. É mais ou menos como a explosão de uma panela de pressão. Se a válvula que você vê girar lá em cima da panela de pressão, ela entupir, a pressão não se alivia para o meio, acumulando. E aí não importa do que é feita a panela, que ela vai explodir. O metal vai rachar no seu ponto mais fraco e o material que está lá dentro, a água com feijão, vai sair. Né? Se a dona de casa não estiver dentro da cozinha, simplesmente ela vai ter que limpar a cozinha. Mas no caso de um reator nuclear, infelizmente não é água fervente com feijão. São materiais que podem persistir por milhares de anos e contaminar milhares de pessoas
o que aconteceu infelizmente em Chernobyl. Bem, gente, com mais essa contribuição, esmiuçando, explicando os grandes acidentes nucleares, nós vamos ficando por aqui no especial Energia Nuclear do seu canal Geomasa. Fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.